Arte Moderna, Júlio Carlo Argan, parte sobre a fotografia. O problema da relação entre as técnicas artísticas e as novas técnicas industriais se concretiza especialmente para a pintura no problema dos diferentes significados e valores das imagens produzidas pela arte e pela fotografia. Sua invenção, em 1839, o rápido progresso técnico que reduz os tempos de exposição e permite alcançar o máximo de precisão, as tentativas de fotografia artística, as primeiras aplicações da fotografia ao registro de movimentos, fotografia estroboscópia, cinematografia, mas principalmente a produção industrial das câmeras e as grandes transformações na psicologia da visão, determinadas pela utilização generalizada da fotografia, tiveram na segunda metade do século passado uma profunda influência sobre o direcionamento da pintura e o desenvolvimento das correntes artísticas ligadas ao impressionismo. Com a difusão da fotografia, muitos serviços sociais passam do pintor para o fotógrafo. Retratos, vistas de cidades e de campos, reportagens, ilustrações, etc. A crise atinge, sobretudo, os pintores de ofício, mas desloca a pintura como arte para o nível de uma atividade de elite. Se a obra de arte se torna um produto excepcional, há de interessar apenas a um público restrito e ter um alcance social limitado. Além disso, a produção de alta qualidade na arte também deixa de ter função, caso não sirva de guia a uma produção média. Não mais se qualifica como um bem de consumo normal, e sim como arte malograda, tende, portanto, a desaparecer. Em um nível mais elevado, as soluções que se apresentam são duas. 1. Evita-se o problema sustentando que a arte é a atividade espiritual que não pode ser substituída por um meio mecânico. É a tese de Baudelaire e, posteriormente, dos simbolistas e correntes afins. 2. Reconhece-se que o problema existe e é um problema de visão que só pode ser resolvido definindo-se claramente a distinção entre os tipos e as funções da imagem pictórica e da imagem fotográfica. É a tese dos realistas e dos impressionistas. No primeiro caso, a pintura tende a se colocar como poesia ou literatura figurada. No segundo, a pintura, liberada da tarefa tradicional de representar o verdadeiro, tende a se colocar como pura pintura, isto é, mostrar como se obtém, com procedimentos pictóricos rigorosos, valores de outras maneiras irrealizáveis. A hipótese de uma fotografia reproduz a realidade, a hipótese de que a fotografia reproduz a realidade como ela é e a pintura a reproduz como se vê é insustentável. A objetiva fotográfica reproduz, pelo menos na primeira fase de seu desenvolvimento técnico, o funcionamento do olho humano. Também é insustentável que a objetiva seja um olho imparcial e o olho humano um olho influenciado pelos sentimentos ou gostos da pessoa. O fotógrafo também manifesta suas inclinações estéticas e psicológicas na escolha dos temas, na disposição e iluminação dos objetos, nos enquadramentos, no enfoque. Desde meados do século XIX, existem personalidades fotográficas, por exemplo, Nadar, da mesma forma que existem personalidades artísticas. Não há sentido em perguntar se fazem arte ou não. Não há qualquer dificuldade em admitir que os procedimentos fotográficos pertencem à ordem estética. Por outro lado, é um erro supor que, enquanto tais, substituam procedimentos da pintura. Os pintores de visão, de Colbert a Toulouse-Lautrec, estão prontos a admitir que a fotografia, assim como a gráfica ou a escultura, pode ser uma arte distinta da pintura. Portanto, não interessa o problema teórico, e sim a realidade histórica das relações recíprocas. Outro aspecto importante da relação consiste no enorme crescimento do patrimônio de imagens. A fotografia permite ver um grande número de coisas que escapam não só à percepção,
mas também a atenção visual. O impressionismo, estreitamente ligado à divulgação social da fotografia, tende a competir com ela, seja na compreensão da tomada, seja em sua instantaneidade, seja com a vantagem da cor. Os simbolistas, pelo contrário, recusam qualquer relação, reconhecendo implicitamente que, quanto à apresentação e representação do verdadeiro, a pintura é superada pela fotografia. Afirma-se frequentemente que a fotografia deu aos pintores a experiência de uma imagem destituída de traços lineares, formada apenas por manchas claras e escuras. A fotografia, portanto, estaria na origem da pintura de manchas, isto é, de toda a pintura de orientação realista do século XIX. Evidentemente, Davi e Ingres, mesmo mantendo o culto do desenho a traço, nunca sustentaram que a linha se encontra na natureza. Sustentavam que nenhuma representação da realidade poderia ser satisfatória se não viesse amparada pela noção intelectual do real que se realiza no desenho. A fotografia fornecia uma representação satisfatória sem um delineamento preciso dos contornos. Mas a história da pintura, dos Vênetos a Rembrandt e Frans Hals, de Velázquez a Goya, também conta com inúmeras representações sem um suporte visível de desenho. Pode-se, portanto, dizer que a fotografia ajudou os pintores de visão a conhecer sua verdadeira tradição, mais precisamente apresentando-se como puro fato de visão. Ajudou-os a separar nas obras destes mestres os puros fatos de visão de outros componentes culturais que até então haviam impedido avaliar essas obras do ponto de vista da pesquisa sobre a visão. Colbert foi o primeiro a captar o núcleo do problema. Realista por princípio, nunca acreditou que o olho humano visse mais e melhor do que a objetiva. Pelo contrário, não hesitou em transpor para a pintura imagens extraídas da fotografia. Para ele, o que não podia ser substituído por um meio mecânico não era a visão, mas a manufatura do quadro, o trabalho do pintor. É isso que faz da imagem não mais a aparência de uma coisa, e sim uma coisa diferente e igualmente concreta. Proudhoniano e mesmo marxista Van La Lettre, Colbert se interessa apenas pelo que se poderia chamar de a força do trabalho que fabrica o quadro, apresentando ambos as mesmas imagens, por exemplo, um cabrito montês na neve. No quadro há uma força de trabalho que não existe na fotografia. Nem se pode afirmar que a pintura capte da realidade significados ocultos ou transcendentais que escapam à fotografia. A força de trabalho é utilizada simplesmente para construir a imagem, para lhe dar uma concretude e um peso que fazem dela uma coisa real, com a evidente finalidade de demonstrar que não se pode mais considerar a imagem artística como algo superficial, ilusório, mais lábil e menos sério do que a realidade. Assim, estabelece uma distinção entre a imagem pesada e a pintura, menos realista e menos verdadeira. Após esse esclarecimento, compreende-se como os impressionistas puderam utilizar, sem problema algum, materiais de imagens fornecidas pela fotografia. A fotografia torna visíveis inúmeras coisas que o olho humano, mais lento e menos preciso, não consegue captar, passando a fazer parte do visível todas essas coisas, por exemplo, os movimentos das pernas de uma dançarina ou um cavalo a galope, como também os universos do infinitamente pequeno e do infinitamente grande revelados pelo microscópio e pelo telescópio, passam a fazer parte da experiência visual e, portanto, da competência do pintor. Degas e Toulouse utilizaram largamente materiais fotográficos e, para tanto, não precisaram enfrentar qualquer problema teórico. Nesse sentido, é correto afirmar que a fotografia contribuiu para aumentar o interesse dos pintores pelo espetáculo social. Os fotógrafos, por sua vez, mesmo se deixando guiar de bom grado pelo gosto dos pintores na escolha e preparação dos objetos, jamais pretenderam concorrer com a pesquisa pictórica.
Nadar foi amigo dos impressionistas, tendo acolhido a primeira exposição deles em seu próprio estúdio em 1874, mas nunca tentou fazer fotografias impressionistas. Ele percebia que a estrutura da sua técnica era profundamente diferente da que é própria da pintura, e se dessa sua técnica podia nascer um resultado estético, não haveria de ser um valor tomado de empréstimo à pintura. As fotografias artísticas, tão em voga no final do século passado e no início do século XX, são semelhantes às estruturas perfeitas em ferro ou cimento que os arquitetos estruturais revestiam com um medíocre aparato ornamental para dissimular sua funcionalidade. E assim como só surgirá uma grande arquitetura estruturalista quando os arquitetos se libertarem da vergonha pelo suposto caráter não artístico de sua técnica, só surgirá uma fotografia de alto nível estético quando os fotógrafos, deixando de se envergonhar por serem fotógrafos e não pintores, cessarem de pedir à pintura que torne a fotografia artística e buscarem a fonte do valor estético na estruturalidade intrínseca da sua própria técnica.